Senhor, instrui-nos pela sua palavra a sermos crentes mais conformes com ela, para que vivamos a vida que o Senhor quer que nós vivamos neste mundo, que não é outra senão uma vida digna do seu evangelho, como diz a palavra do Senhor. Tem compaixão de nós, porque o Senhor conhece nossa estrutura, sabe da indisposição natural que há em nossas almas para com a santidade, a pureza da palavra do Senhor. Portanto, nós clamamos que o Senhor opere em nós um milagre da aceitação e da conformação à sua santa e viva palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja de Filipos, como nós já sabemos, tinha um carinho bastante especial para com o apóstolo Paulo. Tinha um relacionamento muito saudável e muito próximo. A igreja gostava muito do apóstolo, acompanhava de perto o ministério do apóstolo, conhecia muito bem as dificuldades, os dilemas que o apóstolo vivenciava, e na medida do possível, dentro das suas capacidades, essa igreja procurava sempre participar dessas tribulações, dessas dificuldades que o apóstolo enfrentava. E nesse caso aqui da epístola, inclusive, o apóstolo menciona que o fato de que eles procuravam participar até mesmo financeiramente, não só orando pelo apóstolo, que eles faziam sempre, não só intercedendo por ele, mas sempre que havia necessidade, que eles tinham condição, encaminhavam boas ofertas para ajudar o apóstolo no seu sustento durante a pregação do evangelho, como uma prova material do amor que eles carregavam no coração. Eles faziam isso de coração aberto, porque amavam o irmão, porque eles tinham consciência de que a igreja em Filipos só existia porque Deus havia usado aquele irmão sob muitas dificuldades, debaixo de muito sofrimento, pregar o evangelho a eles e entregar a eles a graça salvadora de Cristo Jesus por meio da pregação da palavra. Os irmãos de Filipos estavam conscientes de toda a dor e de todo o sofrimento que custava ao apóstolo a simples pregação do evangelho. Eles não tinham perdido de vista ainda as perseguições, que foram muitas que ele vivenciou quando estava lá em Filipos pregando o evangelho. Já disse aos irmãos que em Atos capítulo 16 nós encontramos o registro todo de como se deu a plantação da igreja na cidade de Filipos, e a gente percebe que foi realmente muito difícil para o apóstolo, debaixo de grandes tribulações, que ele pregou o evangelho àqueles irmãos ali. E a igreja é consciente disso, se apegou ao apóstolo e tinha interesse na vida dele, nos problemas dele, nas dificuldades que ele passava, e acompanhava de perto tudo isso. O apóstolo Paulo também sabia dessa preocupação dos irmãos com ele, e uma das coisas que ele procura fazer então, nesse trecho que a gente leu aqui, é dar ciência aos irmãos de como ele se encontrava naquele momento, até como uma maneira de acalmá-los, de pacificar o coração, de tranquilizar o coração da igreja quanto à sua condição. Nesse momento, o apóstolo Paulo está preso na cidade de Roma, e quando você lê o livro de Atos, especialmente o trecho final de Atos dos Apóstolos, você percebe que até a viagem de Paulo, a chegada de Paulo até Roma, foi um tormento, foi uma coisa terrível, e certamente a chegada das informações de toda essa dificuldade e tal, até os irmãos de Filipos, deve ter suscitado nesses irmãos muita preocupação. Como eu disse, eles gostavam do irmão, eles tinham interesse pessoal pelo apóstolo Paulo, eles amavam o apóstolo Paulo. Então, certamente eles estariam preocupados. Uma das coisas que Paulo faz é procurar dar ciência aos irmãos, por isso no texto que nós lemos aqui, uma das coisas que Paulo diz é: quero ainda, irmãos, cientificarmos de que as coisas que me aconteceram. Estão percebendo? Então Paulo quer dar a eles um registro de qual foi o resultado, em que ponto está a sua vida, como ele está diante das situações tão difíceis pelas quais ele tinha passado recentemente. Como eu disse, até mesmo a própria viagem dele até chegar em Roma, para ser preso lá, onde ele ficou inclusive por 2 anos preso, prisão domiciliar, uma prisão tranquila, onde ele pôde durante esse tempo todo pregar o evangelho também, mas estava preso. A viagem foi difícil e isso causava, como é natural, de se esperar, isso causava preocupação nos irmãos. Os irmãos são crentes e estão sabendo que o fundador da igreja, o precursor do evangelho na cidade, está passando por grandes dificuldades. Isso provocou preocupação. Então Paulo escreve a carta
querendo cientificar os irmãos de quais os resultados que isso estava produzindo, em que pé estava a sua vida, o seu ministério, diante de tudo pelo que ele havia passado nos últimos tempos. E pelo que ele estava passando também no presente momento. Então, nós vemos o apóstolo Paulo, nesse esforço de dar ciência aos nossos irmãos, antes de qualquer coisa, ele procura deixar claro para os irmãos já um fato bastante objetivo e difícil de crer para quem está de fora e principalmente dependendo do tipo de informação que chega a gente. Nós temos, infelizmente, o péssimo hábito de fazer circular com muito mais rapidez e com muito mais volúpia as informações que são ruins, né, negativas. E muitas vezes até dá uma manipulada nas coisas para não parecer que é tão bom assim. Né, porque, afinal de contas, desde que o mundo é mundo, o homem se alimenta muito mais de tragédias e de desgraça do que de notícia boa. Então, o apóstolo Paulo está fazendo o caminho contrário. Então, o que ele diz para os irmãos, em primeiro lugar, é que as coisas que aconteceram a ele têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse antes que aparece aqui é uma expressão que sugere que o apóstolo está contrariando uma ideia negativa que já havia chegado na igreja. É como se a igreja tivesse sido informada de que ele estava muito mal, de que as coisas estavam realmente muito ruins para o lado dele. Aí ele diz: irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, antes, contrariamente às informações que vocês têm, que são negativas, elas têm produzido um resultado positivo, muito positivo. Contrariando as expectativas, nós veremos inclusive aqui no texto com mais propriedade, que infelizmente isso realmente estava acontecendo na igreja, contrariando as ideias dos negativistas que tem dentro da igreja, e que querem perturbar a igreja, são membros da igreja, mas que estão muito mais interessados em provocar alvoroço na igreja, dando notícia ruim para a igreja, dizendo: o apóstolo está muito mal, veja bem, a viagem dele foi uma coisa horrorosa, foi terrível, teve a ponto de morrer, navio naufragou, foi uma coisa realmente terrível. E agora ainda por cima está preso lá em Roma, a situação dele, irmãos, não é boa não. O apóstolo Paulo diz assim: antes, as coisas que me aconteceram, ao contrário do que vocês possam pensar e de que vocês tenham sido informados, essas coisas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Tudo o que aconteceu com Paulo em Filipos já era uma espécie de demonstração para os crentes, para os filipenses, de que Deus agia através da vida de Paulo sempre de uma maneira bastante estranha. E agora a carta chega para reforçar que Deus continuava trabalhando do mesmo modo. Paulo foi açoitado, foi preso em Filipos, e o que acontecia com ele em cada uma dessas tribulações que ele passava na cidade de Filipos era: o Evangelho avançava em razão desses sofrimentos. Precisamente porque ele sofria, o Evangelho florescia no meio desse sofrimento pelo qual o apóstolo estava passando, ao qual ele estava sendo submetido por vontade de Deus. De certa forma, o que Paulo está dizendo para os irmãos de Filipos aqui é: o plano de Deus continua sendo o mesmo e o resultado também. De fato, continuo sofrendo. Tudo para mim tem sido difícil. A viagem é ruim, estou preso, mas o Evangelho não está algemado. O Evangelho continua progredindo. Tudo o que me aconteceu, contrariando qualquer expectativa, na verdade está produzindo o avanço, o progresso, o crescimento do Evangelho do Senhor Jesus. Isso já é uma notícia, irmãos, sobre modo excelente. Porque nós devemos considerar que a única razão para a qual o apóstolo Paulo vivia nesse mundo, ele vai dizer isso aqui, semana que vem, nós veremos, inclusive, isso, é o trecho seguinte, a partir do versículo 19, Paulo vai deixar claro isso: eu só vivo para este fim, que é proclamar o Evangelho. Então nada de melhor poderia estar acontecendo na vida do apóstolo Paulo, senão o progresso do Evangelho. Ele não tinha nada mais positivo para dizer à igreja, porque ele só vivia para isto, exclusivamente, ao ponto de ele chegar a manifestar a dúvida cruel
não é, de dizer, eu não sei se vivo para pregar a Cristo ou se morro para estar com Ele. Então, quando Paulo diz que o evangelho está progredindo, tudo mais que acontecia se tornava absolutamente nada. A igreja recebe uma notícia maravilhosa, excepcional. E Paulo continua dando ciência à igreja, não só dizendo que o evangelho está progredindo. Que notícia maravilhosa. Paulo diz ainda aos irmãos, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O evangelho está progredindo, e o evangelho está progredindo em rincões onde é muito difícil chegar com o evangelho. O evangelho está progredindo em lugares onde a massa comum dos crentes não consegue levar o evangelho. A guarda pretoriana, irmãos, é a guarda especial do imperador romano. É a guarda palaciana. É a guarda que cuidava da pessoa mais importante dentro do império. Esses homens eram inacessíveis para o cidadão comum. O convívio com esses indivíduos era praticamente impossível. Pregar o evangelho para esses homens era realmente inimaginável. E o apóstolo Paulo diz, vejam, dando a eles, até como uma forma de exemplificar para eles, né, que tipo de progresso é esse, né? Como se os crentes perguntassem, dá para a gente um exemplo, né, desse progresso. Fala de progresso, progresso é algo muito genérico, né? Progresso, na linguagem do homem pós-moderno, né, é muito subjetivo. Dá para a gente aí um exemplo palpável desse progresso do qual você está falando. Paulo dá logo em seguida. A guarda pretoriana conheceu o evangelho. As minhas cadeias em Cristo. Isso aqui é uma forma eufemística ou uma espécie de forma sinonímica que Paulo usa para se referir especificamente ao evangelho. Porque Paulo disse à guarda pretoriana que ele estava preso por causa de Cristo Jesus. Por isso ele diz, as minhas cadeias em Cristo. Ele teve a oportunidade de anunciar, de explicar, de dizer àqueles homens por que ele estava preso. E quem acompanhou a leitura de Atos e a história que trouxe o apóstolo Paulo até essa prisão, sabe que foi precisamente por causa da pregação de Cristo Jesus que ele foi preso. Não teve outra razão, não é? A guarda pretoriana tomou conhecimento do evangelho, das razões que levavam este homem a estar preso e não estar contristado, não estar abatido, estar de cabeça erguida, mesmo que estivesse em prisão. Paulo era acompanhado todos os dias, noite e dia, por 2 soldados pelo menos que estavam com ele na sua prisão em Roma, e ele tinha a oportunidade de pregar o evangelho para eles turno após turno, além daqueles que acessavam sua casa, porque ele podia pregar o evangelho de forma livre enquanto esteve preso lá. E ele não perdeu essa oportunidade. Ele disse, progresso é isso, irmãos. Progresso é quando as oportunidades que nos chegam, nós aproveitamos. E eles estavam aproveitando. Deu um exemplo muito claro para os irmãos. Isso certamente deve ter animado muito os irmãos, os filipenses. Na verdade, o apóstolo Paulo diz aqui, no versículo seguinte, outra ciência que ele dá aos irmãos em Filipos, é de que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo está em Roma, encontrou um ambiente hostil e encontrou uma igreja problemática. Um dos problemas que a igreja em Roma, onde Paulo estava preso, estava vivenciando nessa ocasião, era uma espécie de esfriamento na fé ou um medo generalizado, um pavor generalizado que havia sido impresso pelo Império Romano nos crentes de pregar o Evangelho. Os crentes de Roma tinham muita dificuldade para pregar o Evangelho. Frequentemente eles eram expulsos de lá por causa da pregação do Evangelho. Ou porque eram cristãos, ou por outra hora porque eram confundidos com os judeus, mas por um motivo ou outro, com muita frequência a igreja de Roma passava por grandes tribulações por força do Império Romano.
E no momento em que Paulo está preso lá, eles estão sob um forte assombro, eles estão amedrontados, eles estão acanhados, eles estão com medo de pregar o Evangelho. E o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Filipos, mais uma vez como uma forma de dar ciência a eles do estado, da condição dele em Roma. Ele diz: irmãos, a coisa aqui está tão boa, o Evangelho, o progresso do Evangelho é algo tão vívido, que não só a guarda pretoriana está tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho, como também os irmãos que estavam amedrontados quando eu cheguei aqui, vendo a minha tribulação e vendo como Deus tem favorecido o Evangelho pela minha vida, pelas minhas cadeias, como Deus trabalha inclusive no sofrimento dos crentes para fazer o Evangelho crescer, esses irmãos estão se sentindo estimulados. Os irmãos estão se vendo animados. Os irmãos estão percebendo que o sofrimento também é um meio pelo qual Deus faz o Evangelho avançar, e isso está dando aos irmãos coragem para pregar desimpedidamente o Evangelho, e isto é o progresso do Evangelho. Quando uma igreja que está apática, uma igreja que está amedrontada, agora se sente animada a proclamar Jesus. E as cadeias de Paulo estavam fazendo isso. Que notícia maravilhosa para os crentes de Filipos. Saber que a prisão não é, em última instância, uma coisa ruim. Estando nas mãos do Senhor, um homem preso se tornou o estímulo para que a igreja viesse a ser mais ousada na proclamação do Evangelho. Que notícia excelente! Essas são as 3 boas notícias. Mas Paulo encontrou uma outra situação na cidade de Roma, porque infelizmente nem tudo são flores. Versículo de número 15. Paulo diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, os que fazem de boa vontade, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, os que pregam por inveja e porfia, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Por que o apóstolo Paulo precisa, então, finalmente a gente chega, ao ponto em que a gente fica dizendo assim: por que Paulo precisa dar essas notícias para a igreja de Filipos? Porque o apóstolo Paulo precisa informar a eles que o Evangelho está progredindo e que o progresso do Evangelho está claramente percebido pelo fato de que a guarda pretoriana está ouvindo o Evangelho. É claramente percebido pelo fato de que uma igreja que estava com medo de pregar, agora está pregando com ousadia, os irmãos estão mais encorajados. Por que Paulo precisa dar esse tipo de notícia? Porque já tinha chegado até a cidade de Filipos a informação de que, infelizmente, havia no meio dos crentes em Roma, gente que não tinha recebido muito bem a chegada de Paulo e que não estava vendo com bons olhos o fato de dele estar pregando o Evangelho. Pessoas que haviam sido tomadas de inveja pelo fato de Paulo estar tendo tanto sucesso na pregação. Infelizmente, Paulo diz: irmãos, há irmãos nossos, há alguns que efetivamente têm proclamado Cristo, veja, proclamam Cristo por inveja e por porfia, não é por desejo de divisão. Infelizmente, essa notícia chegou lá e os irmãos de Filipos precisavam ter consciência de que isso não era uma coisa tão ruim. Infelizmente, apesar de haver na igreja os frutos maus, as maçãs podres, que usavam da pregação do Evangelho para, ao invés de simplesmente fazer conhecido o nome de Jesus, o que acontecia, de fato, pela vontade de Deus, pela bondade de Deus, pela graça de Deus, eles proclamavam Jesus, e Jesus era conhecido dos homens, mas a motivação do coração dessas pessoas era conhecida, e não era uma motivação positiva, aceitável. O apóstolo Paulo diz: em Roma
tem acontecido o absurdo de anunciarem Jesus porque estão com inveja de mim. E pior do que isto, Paulo diz, no final do versículo 17, eles fazem isto julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Eles pregam o evangelho com o objetivo de provocar mais sofrimento em mim. Há na igreja de Roma aqui pessoas tão invejosas que têm prazer em saber que eu estou preso. Pessoas que estão felizes de saber que eu estou sofrendo. Isto é uma coisa muito trágica. Sabemos que são crentes do Senhor Jesus, estão pregando Jesus porque tem inveja do outro pregador. Estão pregando Jesus para poder aparecer mais do que ele, quem sabe ele que já está sofrendo, sofra mais ainda. E de fato vai sofrer, se tiverem o mesmo raciocínio desses miseráveis, que não conseguem ver o progresso na vida dos outros. Toda pessoa que não consegue ver o progresso sofre quando vê o outro avançando. No fundo, eles estavam julgando que Paulo era igual a eles. E que Paulo iria sofrer se eles tivessem sucesso na pregação. Lê do engano. Porque Paulo diz no versículo de número 18, todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque Paulo era um homem que estava acima dessa pobreza de espírito de alguns irmãos crentes da cidade de Roma. Não conseguiam compreender a própria essência do Cristo que pregavam. Preocupado com isso, inclusive, ainda na Epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo dá um conselho aos nossos irmãos para que eles não sejam como esses crentes que ele encontrou em Roma. E aí nós temos aquele trecho áureo das Escrituras, que muitos de nós sabemos boa parte dele de cor, que começa no versículo 5 do capítulo 2. Paulo encontrou uma igreja invejosa, uma igreja arrogante, uma igreja que pregava Jesus por porfia, por inveja. E Paulo, então, movido por essa situação tão desagradável, escrevendo aos Filipenses, diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não seja como esses crentes que eu encontrei aqui, não. Isso é uma coisa terrível, isso é a falência da igreja. Quando as pessoas participam dos eventos, participam da vida da igreja, para aparecer. Participam da pregação do Cristo ressuscitado, para poder ser mais do que o outro. Isto é a tragédia total, é a completa derrota deles. Para quem é maduro na fé, faz diferença nenhuma. Pregue pela motivação que você quiser, contanto que Cristo seja anunciado. Isso para mim não faz diferença nenhuma. Quem é crente de fato está feliz pelo simples fato de Jesus estar sendo proclamado, de Cristo estar sendo conhecido. Mas isto é bom? Não é. Não é, isto é terrível. Isso é uma coisa realmente, absolutamente rechaçável. Infelizmente, Paulo encontrou essa situação na igreja de Filipos, na igreja de Roma. E precisou escrever aos crentes de Filipos, dizendo, irmãos, contrariamente a essas notícias que estão chegando para vocês aí, porque é possível que alguns tenham sido estimulados por essa turma aqui, a ir até Filipos e dar notícias desagradáveis a respeito de Paulo, movidos pela inveja, falar tudo de ruim sobre o apóstolo, porque o que não falta, infelizmente, em algumas igrejas, é gente que está a serviço de Satanás para dar só notícia ruim sobre a liderança, infelizmente. E essa notícia tinha chegado até Filipos, porque os arautos da ruína, da desgraça, já tinham mandado notícia já, e tinham preocupado a igreja. Paulo disse, irmãos, não caiam nessa não. Veja bem, as coisas que me aconteceram têm servido para fazer o evangelho progredir, irmãos. Irmãos, a guarda pretoriana ouviu o evangelho, isso é um progresso. Irmãos,
Eu encontrei aqui muitos crentes que estavam com medo de pregar, e hoje eu estou vendo esses irmãos pregando de maneira ousada, desimpedidos. Os irmãos estão realmente pregando com coragem a Cristo Jesus. E isso é coisa ruim, irmãos? Isso é coisa boa demais. Então não caiam nessas notícias ruins que você recebe, não. Vai nessa não. Infelizmente tem gente que só vive para isso. Olha para Cristo Jesus. Perceba aquilo que tem de bom, porque sempre tem muita coisa boa naquilo que Deus faz. A igreja de Filipos está recebendo esse estímulo. Todos os dias nós temos notícia ruim que vem de todo lado da igreja evangélica. Todo dia. Um dia chega a notícia de que abriram uma igreja gay em Belo Horizonte, que é referência dentro do Brasil de igreja inclusiva, né? Vou pôr isso entre aspas aqui. Outro dia chega a notícia de que publicaram uma Bíblia inclusiva também. Outro dia chega a notícia de que um pastor cometeu suicídio, de que o outro matou a esposa, de que o outro... Todo dia chega uma notícia ruim. Todo dia. Isso pode levar o crente imaturo ou descuidado a achar que a igreja é coisa ruim. E não é. A igreja é uma coisa muito boa. E mesmo no meio de todas essas tragédias que acontecem, Deus está trabalhando com poder e Deus está fazendo o evangelho crescer. O evangelho nunca encolheu e nunca irá encolher. Porque o evangelho, irmãos, é o poder de Deus. E o poder de Deus não diminui nunca. É claro que você vai receber visita na sua casa, que vai chegar lá, vai ficar 2 horas na sua casa só falando coisa ruim. Porque infelizmente a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Infelizmente. Mas o evangelho está muito acima disso. O evangelho é muito mais santo e muito mais poderoso do que isto. E o evangelho avança sempre. Sempre. Não há impedimento para o crescimento do evangelho. É uma coisa que Paulo ensinou aqui para os irmãos de Filipos. Não importa qual seja a notícia que você está recebendo, o evangelho está crescendo. Você só precisa fazer o esforço de olhar para o lado certo. Só precisa fazer o esforço de não permitir que os seus olhos sejam fixados só no que tem de ruim dentro da igreja. Porque infelizmente tem. Infelizmente tem. Que Cristo Jesus te estimule a olhar para a sua igreja e ver aquilo de bom que Deus está fazendo através da sua igreja. Você, crente, está passando por uma tribulação terrível, como Paulo estava vivenciando isso aqui agora. Se você olhar para o lado certo, você vai ver o poder de Deus. Porque Deus não abandona a igreja jamais. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Isso inclui os dias maus, porque eles virão. Mas Cristo está lá, assim como estava nos dias bons. Aqui ainda na Epístola aos Filipenses, Paulo diz que teve dias em que ele estava abastado, mas teve dia que ele não tinha o que comer. Ele confessa isso aqui. E ele diz, Cristo estava comigo, e ele me ensinou, por essas situações, ele me ensinou a viver tendo muito e tendo nada. Eu aprendi a estar contente em todas as situações. Aprendeu com Cristo Jesus. Isso é a igreja, irmãos. O evangelho progride nesse ambiente árido, nesse ambiente difícil. É claro, volto a repetir, infelizmente tem aqueles que só conseguem enxergar a aridez do solo. Não são capazes de ver, o terreno verde, a planta viçosa que cresceu por milagre, por obra de Deus, a proclamação do evangelho. Isso sempre vai acontecer. Você vai olhar para a sua igreja no Jardim Laguna, você vai ver pessoas de todo tipo, você vai ver situações de todos os tipos. Quem está aqui há muitos anos já vivenciou quase todo tipo de situação aqui, boa e ruim. E houve quem, em certo momento, tivesse, talvez, julgado que agora a igreja morre. E há 38 anos ela continua viva. E estará viva até que Cristo volte para resgatá-la. Em nome de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Não é pastor que vai derrubar, que vai matar a igreja, nem fazer a igreja nascer. Porque a igreja é o corpo de Cristo.
Ninguém pode matar o corpo de Cristo. Ninguém. Ninguém é poderoso o suficiente para isso. Ninguém é ruim o bastante que seja capaz de suplantar a bondade e a graça de Cristo para com o seu povo. Ninguém. Não existe essa possibilidade. O que você precisa fazer é olhar para o lado certo. Asaf não está indo bem. Isso é o seu ponto de vista. Do ponto de vista de Deus, ele está trabalhando. E o evangelho vai progredir. O PH está muito michuruca. Mas debaixo da graça e do poder de Cristo Jesus, nós vamos avançar. Exatamente nessas limitações. É isso que Paulo está dizendo aqui aos crentes. Infelizmente, o grupinho da discórdia, a turma do nada presta, vai continuar aí, porque eles não mudam, não. Tem aqueles que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Não tem jeito com eles. Para esses o apóstolo Paulo disse, quando escreveu a carta para Tito, evita o homem contencioso, depois de adverti-lo primeira e segunda vez, porque sabe que tal homem é pervertido, vive pecando e por si só está condenado. Perde tempo com esse tipo de gente, não. Olha para o lado certo e vamos trabalhar para Jesus, porque o evangelho vai progredir. Em nome de Cristo. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé. Deus, nós te glorificamos, porque a sua igreja é inabalável.